Padre, sua bênção! Deus abençoe. Fábio Parpinelli. Muito bem, estávamos aguardando sua presença aqui no Tribuna. Oi, eu também, idem. Que bom! Vamos falar sobre um momento especial que estamos vivendo aqui na Arquidiocese de São Paulo de uma maneira especial e o Dia Mundial das Comunicações com um evento chamado Retratos de Esperança, que vai ser no próximo dia 17 de maio, é isso? Isso, já está pertinho aí para acontecer. Todo ano a gente cria um evento, desenvolve um evento para poder marcar o Dia Mundial das Comunicações na igreja aqui em São Paulo e em todo o Brasil as pessoas elas procuram se orientar para que esse dia não passe em branco nas dioceses aqui do Brasil e do mundo, né? Pois é, essa é a 51ª edição do Dia Mundial das Comunicações Sociais. Qual que é a importância para quem trabalha em prol da comunicação, principalmente do Evangelho, hein? Então, se a gente for pegar na Gênese, o anúncio que a gente tem que fazer de Jesus ressuscitado, a gente vê a importância da comunicação dentro da igreja, né? Temos uma mensagem positiva a passar, aliás, a própria Igreja Católica é uma mensagem que precisa ser anunciada nos dias de hoje. Então, se utilizar dos meios de comunicação para isso é uma missão também da Igreja. Desde o Concílio Vaticano II, já são 51 mensagens que cada pontífice manda para o mundo dizendo, olha, é importante a comunicação na igreja, é importante se comunicar, porque nós temos, então, um anúncio a fazer. Desde a própria mensagem do Evangelho até a liturgia que a gente celebra, Fábio, é uma comunicação de Deus conosco. Né? Então, nós precisamos, por isso que é importante essas mensagens, para poder suscitar isso. Né? Nós somos e nascemos para a comunicação. Aliás, uma vez eu vi escrito na camisa do Padre Elcio, aliás, um beijo, Padre Elcio, que eu estou com ele agora lá na paróquia Santo Emídio, e estava escrito assim, evangelizar é comunicar. É por aí, né, Padre? Bem por aí. Na mensagem do ano passado, eu queria até resgatar, a gente já vai falar já da mensagem desse ano, mas na mensagem do ano passado, o Papa Francisco lembrava da importância da comunicação, inclusive para a vida. Que a mãe, para saber, por exemplo, que o filho está bem, ou para transmitir o amor para o filho, ela sente essa criança no próprio ventre dela, o pai e a mãe. Então, nós já nascemos com essa capacidade de comunicar desde o ventre materno. Né? Quer dizer, já é uma comunicação ali. Já é uma comunicação. Intrauterina. Isso. Bom, nós teremos neste evento a participação do cardeal Dom Odilo Pedro Scherer e também do bispo auxiliar Dom Devair Araújo da Fonseca, que inclusive é o bispo das comunicações aqui em São Paulo. É o vigário da comunicação. É o vigário da comunicação. Fala um pouquinho da importância da presença deles. Então, dá um peso ao evento, porque não querendo parecer triunfalista, viu? O pessoal que diz que em casa parecendo que a gente está triunfalista aqui, mas onde o bispo está, a igreja está presente, com né? certeza. Eu acho que é importante a gente colocar isso. Então, o Dom Odilo mostra com isso que ele apoia, assina embaixo, com a importância da comunicação na igreja. E Dom Devair, que é o nosso vigário da comunicação, ambos vão aí, junto comigo, falar um pouco dessa mensagem do 51º Dia Mundial das Comunicações. Né? Comunicar a esperança e a confiança no nosso tempo. Bom, a importância também daquelas pessoas que são os fiéis leigos de participarem também desse evento. Queria que você falasse um pouco sobre isso também, né? Porque assim, a maioria das pessoas acha que assim, eu não tenho pastoral da comunicação na minha igreja, então não preciso participar do evento. Entendi. Olha, Fábio, se você for pensar, quem que faz a acolhida na igreja? Não é um gesto de comunicação dessa pessoa junto àquele fiel novo que está chegando? Então, quem participa da pastoral da acolhida numa comunidade deve ir nesse evento também para participar. A equipe de liturgia das nossas paróquias, o que eles não fazem senão através do seu serviço pessoal, da sua disposição, da sua gratuidade, comunicar a palavra de Deus, os sacramentos através das celebrações litúrgicas. O profissional de comunicação, aquele que trabalha nas mídias, né, precisa estar em comunhão com a igreja para poder entendê-la. Então, é um evento em que todos aqueles que trabalham diretamente com comunicação ou indiretamente são convidados a participar. Né? Muito bem. O padre, daqui a pouquinho, vai falar sobre a carta deste Dia Mundial da Comunicação deste ano, que é do Papa Francisco, tá bom? Vamos falar sobre esta carta do Papa Francisco, então? Isso. Vamos falar um pouquinho sobre ela, qual que é a mensagem que ela traz para todos nós. O tema desse ano é comunicar a esperança e a confiança em nosso tempo, tendo como lema o texto de Isaías 43,
não tenhas medo, eu estou contigo. O Papa Francisco trabalha nessa mensagem o dever que nós temos de sair dessa espiral de medo que a gente se coloca nos tempos de hoje com as comunicações ou as notícias más, né, Fábio? A gente liga a televisão hoje e é raro você ver um programa como esse, né, que a gente se emociona em ver como você se preocupou de trazer, a tocar no coração das pessoas com relação ao Dia das Mães, a emocionar as pessoas. Então, hoje em dia, você liga a televisão e você vê guerras, você vê um cenário político no Brasil que te deixa né, cansado só de você ver, né? Você vê morte, você vê violência, isso acaba deprimindo as pessoas, né? O Papa Francisco pede nessa mensagem não que a gente deixe de comunicar, ou que a gente caia num otimismo ingênuo, mas ele pede que, ao mesmo tempo que a notícia chega para nós, sendo boa ou má, mas que ela possa ter dois rostos, né? Por exemplo, num país em conflito, por exemplo, armado, quem é que está cuidando para promover a paz ali? Será que ele só tem guerra? Ou será que tem pessoas ajudando para que seja amenizada a dor daquelas pessoas que sofreram essa violência? Né? Quando você vê um Estado sofrendo com a calamidade da saúde pública, por exemplo, colocar exemplos positivos, né, de pessoas que ajudam e que cuidam, por exemplo, dentro de casa dos que são enfermos. Então, são momentos em que o profissional de comunicação precisa contrabalancear aí, precisa fazer um equilíbrio para que as pessoas não fiquem deprimidas, para que elas não caiam num círculo vicioso de medo e impotência perante a vida, né? Quando que, na verdade, a comunicação deveria também ser positiva junto às pessoas, né? E tem esse poder, né? Então, o Papa Francisco meio que, assim, pegando o bojo aí da mensagem dele, seria isso, né? Pois você falou de uma coisa que eu gostaria até de um comentário seu, né? Num momento em que nós temos tanto rádio, televisão, internet, se fala tanto sobre questões, muitas vezes, desse mote de tristeza. Nós vimos agora recentemente aquela questão do baleia azul, aquelas coisas todas. Quer dizer, se divulga muito coisas ruins. Então, a pergunta que eu quero te fazer é a seguinte: nesta guerra de destruição que nós vemos na comunicação, como que nós podemos inverter essa roda da vida e fazer com que as pessoas possam receber mensagens positivas que tragam realmente conteúdo para elas? Tá, vamos lá. Eu acho que tem que partir aí do princípio que as pessoas elas precisam ser informadas. Claro, o exemplo que você deu desse jogo que girou em torno do que se chama Baleia Azul, né? É preciso trazer à tona e poder fazer com que as famílias prestem atenção nos seus filhos. Esse é o serviço que a comunicação presta. Agora, o que acontece hoje, Fábio, que eu acho que é nocivo para a comunicação, é que o comunicador ele deixou de cumprir a sua promessa de formando, né? Eu sou jornalista formado, sou jornalista de profissão antes de ser sacerdote. Então, no meu discurso de formatura, eu prometi ser imparcial na informação e fazer com que ela pudesse gerar um desenvolvimento social humano, né? Quando você explora o tema para poder vender produto ou para que você possa fazer com que a sua audiência fique cada vez maior, seja na TV ou que a sua tiragem aumente na sua revista, quando você não se preocupa com a notícia, mas você explora e esgota o tema até cansar para poder vender, isso já perdeu, então, o sentido positivo da comunicação. Então, hoje, a comunicação ela é chamada, então, a ter esse viés, onde eu não deixo, voltando de novo à mensagem do Papa, eu não posso deixar de comunicar, de prestar o serviço. A comunicação ela é importante, mas eu também não posso deixar fazer com que a comunicação seja um círculo vicioso, ou seja, eu esgote eu não canso de esgotar o tema para poder ele se tornar comercial. Hoje, se você prestar atenção, as emissoras de televisão, infelizmente, exploram a tragédia.
A tragédia vende, é uma tragédia humana com o vício das drogas, né? Teve emissoras agora recentemente aqui em São Paulo, você deve ter acompanhado a dispersão na Cracolândia, né? Que é um problema social, são pessoas que são doentes, elas têm um vício, né? E quando você vê ali exposto pessoas, usuárias, policiais que também são vítimas de um sistema que oprime, ou seja, ele precisa colocar ordem. Você vê o cidadão no meio daquilo tudo e do quanto que algumas emissoras ficaram a tarde inteira, inclusive mudaram a sua programação explorando aquilo. E a cidade virou um estado de medo, né? Pessoas não queriam sair de casa, pais ficaram com medo de buscar os seus filhos, né? Então, é uma coisa que, assim, se você for olhar pelo prisma humano, nem religioso, pelo prisma humano, é desumano, né? Você fazer com que as pessoas fiquem num estado de medo a partir de uma notícia explorada, esgotada, fazendo com que o horror chegue na minha casa, quando na verdade deveria ser uma prestação de serviço, né? Sim. Nesse cenário, é possível comunicar o Cristo, inclusive nas nossas igrejas? Sim, deve-se. Porque na verdade, se você for avaliar, né, colocar como num quadro grande assim o Evangelho, os 4 Evangelhos, você vai ver que Jesus tinha uma postura na comunicação dele muito interessante. A comunicação de Jesus era dialógica e enculturada. O que significa isso? Eu sempre falo isso nas minhas palestras de comunicação. Dialógica porque ele partia do princípio de ele tem algo a dar e ele também recebe a informação do outro. Tá. Ele escutou o cego que chamava por ele, ele sentiu a necessidade do surdo, né? Ele olhava o leproso e tinha misericórdia, compaixão para com ele. A samaritana, um belíssimo exemplo de diálogo, o diálogo com Nicodemos. Então, ali você vê que, a partir de uma situação cotidiana, Jesus, então, penetrava na vida daquelas pessoas e fazia comunicação com elas, inculturada, porque ele não deixava de levar em consideração a situação. Então, a gente vê a viúva de Naim, quando ele se sensibiliza com ela naquela realidade. E tantas outras, quando também ele sendo, por exemplo, o supremo sacerdote, ele manda o leproso se apresentar ao sacerdote do templo. Quer dizer, ele respeita a cultura, ele respeita aquela pessoa, né, na totalidade dela, social e cultural. Então, isso é importante quando a gente vai comunicar, levar em consideração. Então, anunciar o Cristo hoje é mergulhar na realidade das pessoas, é poder penetrar na vida delas, é poder agir com misericórdia, ter um coração unido a ela. Então, uma comunicação misericordiosa, muito mais do que comercial, né, a gente precisa hoje. Então, comunicar a Jesus Cristo é muito mais simples do que se imagina, né? É ser humano, né? É poder amar o outro na forma como ele aparece para mim, não fazendo asepsia de pessoas, né? Pois é. Padre, olha, a gente tem que falar desse evento, então vai ser no próximo dia 17 de maio. Tem outras pessoas, além do Cardeal e de Dom Devair, temos mais convidados, não é isso? Exatamente. Você mesmo vai fazer Sim. Como é que fala? Uma reflexão, né, a respeito dessa mensagem Os três, do Santo Padre. Isso. Teremos também aqui, deixa eu ver se tem mais pessoas para a gente lembrar aqui. Tem nome tem de um peso monte aí. de nome aqui, olha, tem o jornalista e apresentador da TV Cultura, Aldo Quiroga, isso. não é isso? Colunista da revista Família Cristã e mestra em Direito Social, Valdênia Lafranchi. Isso. E a irmã Paulina Natividade Pereira, além de Miguel Almada, que é jornalista da Web Rádio Migrantes. Isso é gente que faz comunicação ao estilo do Papa Francisco. Todas as áreas, uma comunicação positiva, uma comunicação que não deixa de dar na notícia, mas que não explora a notícia inesgotável da tragédia, né? Assim, tentando vender um produto, né? Então, são pessoas que... Aliás, o evento Retratos de Esperança, Fábio, o nome Retratos é justamente por isso. A gente traz pessoas que vão fazer recortes e vão dar exemplos de como é possível comunicar a esperança em nosso tempo e a confiança em nosso tempo, né? Algumas emissoras de TV, alguns jornais já estão começando a pegar esse viés aí, já estão percebendo que é cansativo você explorar a tragédia. Então, entre uma notícia triste, uma notícia ruim, de uma guerra, de um conflito, de um terremoto, vem uma notícia mais suave,
né? Explorando a cultura local, né? Trazendo alguém que está fazendo um trabalho social positivo e que está fazendo a diferença na sociedade. Então, as emissoras e os meios de comunicação já estão começando a pensar nisso, né? Já tá vendo que... Aliás, o nosso programa, né, ao vivo, horário nobre da TV brasileira, para todo o Brasil, colocando você da Rede Vida, ó, sua opinião aqui ao vivo. Olha que coisa bonita, não tem coisa melhor se comunicar e com você é mais gostoso a gente fazer o programa. Olha, Retratos de Esperança, quarta-feira, 17 de maio, das 7h30 da noite às 9h30 da noite. Vai ser aqui em São Paulo, no auditório Paulo Apóstolo, na rua Dona Inácia Uchoa, número 62, Vila Mariana. E as inscrições é gratuito, né? Gratuito. Pode, a gente só pede, tem um e-mail, né? Que eu acho que é cepac. cepac@paulinas.com.br. Está aparecendo aqui, não é? Isso. Coloca pra gente aqui, Tiago, olha só. Tem o telefone, é mais fácil, ó. Isso. 11 São Paulo, 2125 3540. É importante certo? Só para uma organização do local, a gente saber as pessoas que estão interessadas. Eu acho que vale muito a pena todo mundo ir, né? Eu acho que o exemplo que você deu, até mesmo aqui, como eu falei, o seu programa é um programa que não deixa de prestar o serviço. Daqui a pouco vai vir uma profissional para falar. Eu acompanho, tem sempre um profissional falando, comunicando e informando. Mas não deixa justamente de falar de esperança e confiança, passar a confiança, né, no nosso tempo, né? Parabéns também pela sua equipe, né? Padre, obrigado pela sua presença. Nenhum padre passa aqui sem dar a bênção para todos nós. Mas antes, eu posso fazer uma coisa? Pode. Está todo mundo fazendo? Posso mandar um beijo para minha mãe? Por favor. Olha, comunicar a esperança também é isso. Eu acho que a gente poder fazer esse contato interpessoal, né, Fábio? É poder fazer com que as pessoas sintam a presença de Jesus Cristo no nosso tempo. Meu pai vai fazer 6 meses que faleceu. Queria mandar um abraço para ela. Mãe, você é fantástica, você é o tesouro que eu tenho. Um beijo para minha madrinha, que é minha mãe na fé. Como é que ela chama? A minha sua mãe, Dona Marli. Dona Marli, ó. Beijo do Fábio para você, tá bom? E para Ana Maria, minha madrinha também. Então, tá bom. Mãe na fé, né? Ana Maria. Beijo para você também, pronto. Fábio, obrigado, viu? Vamos ficar em pé? Quero a sua bênção, por favor. Aqui para você, para todas as mães em todo o Brasil. Chegou a hora, vamos lá? Vamos receber a bênção do Padre Luiz Cláudio Braga? Vamos lá, Padre. A nossa proteção está no nome do Senhor. Que fez o céu e a terra. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Nossa Senhora do Rosário de Fátima, de Santo Antônio, de São José, desça sobre vós, sobre vossas casas, sobre vossas famílias, sobre o vosso trabalho, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Obrigado, amigo. Padre. Deus abençoe. Muito obrigado, viu?